Manu e bem-vindos a mais um capítulo de One Piece. E esse capítulo, que por mais que esse arco seja focado no Vegapunk, quem roubou a cena nesse capítulo foi nossa querida Robin-chan. Bom, o capítulo começa com o Frank chocado porque uma cidade futurística meio que já existiu no passado. Bom, o Shaka, que é o Vegapunk 1, fala que isso apenas é uma hipótese. Uma vez ele conheceu um arqueólogo muito antigo e apaixonado que estava disposto a arriscar sua vida para esclarecer um reino antigo. Então ele encontrou uma máquina que em um determinado lugar tinha meio que uma data de publicação. E a Robin pergunta se essa máquina não foi construída durante o século perdido. E meio que o Shaka meio que reconhece a Robin. E ele menciona 22 anos atrás que a casa da Robin, a antiga Ohara, foi erradicada pela marinha. E o Shaka acha que isso aconteceu porque os arqueólogos descobriram alguma coisa sobre esse certo reino. E que essa história do século perdido é a história do conflito entre a aliança de 20 reinos contra esse reino avançado esquecido. Os 20 reinos vitoriosos formaram o governo mundial e moldaram a história como a gente conhece. E que para garantir que esses ideais do reino antigo meio que não sobrevivem, apagaram cada terço dessa história. Nami, o Sop e Sanji ficam chocados, enquanto Frank... Ah, que maneiro. E o Sanji pergunta que isso quer dizer que todas essas pessoas que sabiam desse reino antigo... E meio que o Shaka confirma que todas foram eliminadas. E meio que o Sop fica... Ah, por que você ouviu? Não escutou isso? Eu não quero mais ouvir mais nada. E o Shaka só fala pro Sop que isso é apenas uma hipótese. Então ele diz a Nico Robin que se ele estiver certo, e essa descoberta ser o motivo de Ohara ter sido dizimada, então as ações do governo não seriam equivalentes a uma confirmação. E meio que a Robin pergunta do porquê que ele tava perguntando isso pra ela. Já que os pesquisadores meio que pesquisaram as hipóteses depois de uma pesquisa extensa, mas alguém tão alto do governo não saberia disso. Bom, o Shaka fala que ele teme que essa aliança do governo mundial não faça diferença. Ele é mantido no escuro como todo mundo, até trazer esse típico tópico que resultaria na sua imediata eliminação. E a Robin pergunta se isso é verdade. Como ele poderia saber que eles estão estudando este reino, já que todos os livros e materiais de Ohara foram meio que teoricamente queimados? Mas o Shaka fala que a determinação de Ohara vive. E que aquele dia chocou o mundo. Em uma única noite, a ilha de Ohara, a ilha mais apaixonada pelo conhecimento, foi dizimada, deixando uma garotinha como sobrevivente. E os pesquisadores foram controlados como demônios que conspiravam derrubar o governo mundial. Alguns meses depois do incidente, ele fez uma visita até a ilha de Ohara e se encontrou com o velho arqueólogo Clover, principal autoridade da arqueologia. E meio que ele fala que o professor Clover tinha uma obsessão pelo conhecimento e com o século perdido que fez ele ter esse espírito de aventura e se aventurar por todo mundo e ser preso 10 vezes pela marinha. Ao longo do tempo, milhares de arqueólogos foram se reunindo na terra de Ohara e se tornou um santuário arqueólogo, mal sabendo que isso teria um fim trágico. E quando ele pisou em Ohara, ele viu que a árvore do conhecimento havia sido queimada até as cinzas. Ele ficou sem palavras no que viu. Só que ele encontrou um lago que estava repleto de livros, em uma quantidade inacreditável. E ele só podia assumir que os trabalhos dos pesquisadores em seus últimos momentos foram protegendo o futuro que seria passado acima adiante. E se algum marinheiro descobrisse esse lago, meio que seria bem ignorante e não entenderia o valor disso e deixaria para trás. Isso foi uma grande vitória de Ohara, e quando ele percebeu isso, ele não pôde parar de chorar. E daí a Robin lembra do seu passado, quando a Ohara foi destruída, onde a mãe dela meio que fala para ela meio que deixar essa ilha, e ela ainda tem muitas coisas para resolver. Só que a Robin não quer deixar sua mãe. Enquanto isso, um monte de arqueólogos estão jogando os livros meio que nos lagos, e a mãe da Robin fala: olha, minha filha,
A história é todo o tesouro da humanidade. Ela vai iluminar o caminho para o seu futuro. Não podemos desistir. E daí vemos a Robin sendo levada pelo Saul, dizendo que ela tem uma mãe em tanto. Voltando pro presente, Frank tá pé da vida porque o Chaka fez a Robin chorar. E a Robin pergunta o que ele fez com aqueles livros. Bom, o Vegapunk pensou em meio que levar, mas meio que atraía os olhos no governo mundial. Então os livros foram levados por outras pessoas que encontrou naquele dia. E daí vamos pro flashback, alguns meses depois do ataque de Ohara, onde Vegapunk vê gigantes meio que levando todos os livros. E daí alguém vê Vegapunk e fala: ah, quanto tempo, Vegapunk? Continua um cabeção. E essa pessoa é o Dragon de Monkey, pai de Monk de Luffy. Bom, o Vegapunk pergunta se o Dragon não tá preocupado com os gigantes. E meio que o Dragon: não, eles são gente boa. São de Elbaf e vieram lá para pegar esses livros. E entendem o seu valor. E o capitão deles é um gigante estranho, meio enfaixado. E ele disse que sobre o incidente de Ohara e dos livros que foram salvos, e o Dragon não podia deixar que esses livros fossem esquecidos da história. E meio que o Dragon tá desapontado com o Vegapunk, sendo um cãozinho de estimação do governo. E o Vegapunk: com a minha inteligência, eu não posso fazer um exército pobre como o seu. E além disso, o governo mundial é um exército, tem muitas pessoas. E meio que o Dragon fala que ele sabe, mas isso foi longe demais. Esses pesquisadores inocentes foram brutalmente silenciados só por questionarem a autoridade. Então ele vai fazer um exército para encarar o governo mundial de frente. E ele peça pro Vegapunk observá-lo, já que a determinação de Ohara não será em vão. E o Chaka fala que foi naquele ano que Monk de Dragon, Empório Ivankov, juntamente de Bartolomeu Kuma, formaram o exército revolucionário. Frank fica chocado com essas revelações e quase tem a sua cabeça explodida. O Sanji lembra do merda do Ivankov. O Usopp meio que fala: você disse Elbaf? É, Usopp, seu arco tá chegando. E a Nami fala assim: ah, meu futuro sogro, o pai de Luffy parece tão intenso. Bom, depois disso, meio que o Chaka fala de que ele fez uma viagem meio que discreta para Elbaf para ler todos os livros. E agora ele sabe de todos os segredos do mundo. Em sua cabeça, ele continuou suas pesquisas. E meio que a Robin fala: então esse gigante enfaixado é o Saul? E o Chaka fala: bem, mas ele está se escondendo agora, então não posso confirmar nada. E a Robin tá sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Gente, eu me emocionei muito com a Robin nesse capítulo. Porque a coitada meio que perdeu sua casa, sua mãe, o primeiro amigo dela, o Saul. E agora presente, ela meio que percebe que os livros que meio que sua mãe tinha e também dos seus amigos pescadores estão meio que inteiros e que o Saul está vivo. Então é bem emocionante ver a Robin meio que se sentindo feliz. E ela agradece ao Chaka e ao Vegapunk por não deixarem meio que essa determinação de Ohara morrer. Então o Chaka decide mostrar umas coisas pro seus pés de palha. E é claro que meio que os sapatos dele começam a se mover sozinhos sem eles tentarem te controlar. Bom, indo para nosso Luffy, ele com Chopper, Jinbe e Bonnie não consegue meio que entrar meio que no robôzão que estava. E o Chopper acha que é daqueles robôs que se move sozinho. Bom, o Chopper tenta falar: move-se, Hanan! Move-se, Hanan! E meio que o Luffy: talvez ele tenha lá nome. Move-se, Robosuke! Robin, Robo King! E daí, de repente, o robô explode. Só que meio que durante essa contagem regressiva para a explosão, eles avistam um velhinho que meio que fala: nos ajude, Quasar! Me ajude, essa obra vai explodir! Então o Luffy tenta meio que ajudar o velhinho. E meio que a Bonnie: ele! Vegapunk! E meio que o Vegapunk vê o Luffy e fala: ah, você é o filho do Dragon? Eu sabia que veria, pra reconhecê-lo. Ah, Bonnie, querida, você cresceu muito, como está? O Luffy percebe que o velhinho tá flutuando e meio que o velhinho fala: são os sapatos flutuadores, vocês podem apertar esse botãozinho. Enquanto o Luffy aperta os botões, tanto no velhinho, nele e no Chopper, os dois saem flutuando e meio que o velhinho:
E daí somos introduzidos ao Dr. Vegapunk. Que, mano, olhem pra ele. Parece que Albert Einstein e Isaac Newton tiveram um filho. O One Piece surpreende no design dos personagens. Primeiro a gente acreditava que ele era mulher, agora ele virou um velhinho filho de Albert Einstein com Isaac Newton. Bom, resumindo todo esse capítulo, foi um capítulo emocionante para Robin. Tivemos meio que mais sobre Ohara e que também tivemos a informação do porquê e do motivo que o Dragon fundou o Exército Revolucionário. E também tivemos essa revelação do Dr. Vegapunk, que, meu Deus do céu, não dá pra crancar, meu. Bom, esse foi o capítulo 1066 de One Piece. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui é a Manoel Tobias.